Associação dos Criadores de Mato Grosso realizou em Sinop a 7ª Acrimate em ação. Depois da Operação Carne Fraca, o que todos querem saber é como fica o preço do boi. O Só Notícias Agronotícias conversa agora com a Mariane Crespolini. Mariane, a Operação Carne Fraca impactou bastante o setor, mas a palestra da Acrimate vai além disso, né? Exatamente, a palestra da Acrimate em Ação, que neste ano tem como tema o mercado pecuário, tem como objetivo, mesmo antes da carne fraca, tinha como objetivo falar para o pecuarista como em um ano de tantos desafios, como já era 2017, como que ele transforma esses desafios em oportunidades. Quando estourou a carne fraca no dia 17 de março, a semana seguinte teve um impacto muito grande em preço, né? Na verdade, mesmo no CPEA, onde eu sou pesquisadora, nós tivemos dias que não tiveram relatos de negócios, né? Muitos frigoríficos saíram da compra. Mas passando o 17 de março, início de mês, que é quando a população recebe pagamento, os preços já voltaram a recuperar. Ainda não chegaram nos patamares que estavam antes da operação, mas eles já tiveram essa recuperação. Porém, o tema da palestra ele abrangeu um pouco mais. A nossa conversa com o pecuarista foi: é para o preço que nós devemos olhar? Né? O preço ele é uma equação entre, o economista gosta de falar o economês, entre a oferta e a demanda, que na verdade é o que o pecuarista produz quanto o que os consumidores estão efetivamente consumindo. Neste ano, o que nós estamos observando? É um ano de desafios porque a nossa economia ainda está em lenta recuperação. Então, naquela balança de preço, 80% da carne produzida no Brasil fica no Brasil. Né? Então, com essa recuperação econômica, né, o Banco Central projeta um crescimento do PIB de 0,41% para esse ano, esse consumo está numa lenta recuperação. Se eu estou desempregado, como foi o caso do ano passado, que nós chegamos em 13 milhões de desempregados, eu não vou consumir a proteína mais cara da gôndola do supermercado. O consumidor brasileiro ele migrou para o frango, muitos migraram inclusive para o ovo. Né? Então, desse lado da balança de preço, o consumo está numa lenta recuperação. E da mesma forma, comparativamente a 2015 e 2016, nós estamos vindo em 2017 com um pouco mais de produção. Né? Então, a minha conversa com o pecuarista é: mesmo que 2017 não seja um ano que anime ele em termos de preço da arroba, é um ano de oportunidades. Por quê? Para o terminador que compra o bezerro, os preços também estão caindo. Então, o principal custo de produção dele, o bezerro representa cerca de 60% a 70% do custo de produção. Está mais barato do que nos 2 últimos anos. Né? Então, ele tem uma oportunidade, mesmo num ano desafiador, com a arroba não estimulando tanto ele tem a oportunidade de fazer uma reposição barata. Então, eu faço algumas simulações com ele, assim, não só na pastagem, mas, por exemplo, qual é a recria que fica mais cara? A recria no sal mineral ou a recria no proteinado? Muitas vezes o produtor fala assim: o proteinado é mais caro, mas o que ele encurta de tempo, né, ele encurta nesses meses, essa recria, essa produção desse garrote, ela fica mais barata do que se ele fizer no sal. Nessa simulação que eu faço, eu até converso com os produtores assim, que é fácil a gente fazer a simulação, mas que a gente tem que ter os números no campo. Eu preciso saber quanto está custando. Nas outras edições, nas outras etapas do Acrimate em Ação, quando tem agricultor, eu pergunto assim: qual que é o custo de produção da soja? Eles sabem na ponta da língua. Ontem mesmo eu vi, foi 46 sacas por hectare. Não foi 45, não foi 47, não foi mais ou menos, foi 46. E num público que tem aí sido entre 150 a 300 pessoas, eu encontro 2, 3 pecuaristas que sabem me dizer quanto custa produzir uma arroba. Nem sempre o preço, quem negocia no maior preço, tem a maior margem. Eu faço uma simulação com eles do confinamento do ano passado, que vem muito o quê? Quanto custou? É o custo que te garante a margem. Acrimate em Ação esteve em regiões, por exemplo, como Colniz, Aripuanã, que são regiões que nem o asfalto chegou ainda. E nessas regiões como Sinop, a agricultura já está mais consolidada. Então não há espaço para uma pecuária de baixa produtividade, porque o custo de oportunidade da sua terra é muito alto. Para você ganhar pouco por hectare, vale mais a pena você arrendar para soja. Então, para essas regiões, como é o caso de Sinop, esse é um ponto importante. Outro ponto importante para regiões já consolidadas: confinamento. Né? Eu falo muito das opções de comercialização no confinamento. O confinador ele põe o animal no coxo
com uma diária, por exemplo, no caso do ano passado, uma diária que chegou a R$9, sem saber quanto ele vai receber. E o que nós temos hoje no Brasil? O confinador, ele tem uma ferramenta importante que tem como ele travar esse preço. Muitos têm me falado assim, esse ano o frigorífico não está fazendo o termo no preço fixo, que foi algo que o frigorífico fez muito em 2016. Mas mesmo assim, o confinador, ele tem a opção do mercado de opções na bolsa, ele tem o próprio mercado futuro, ele tem como se proteger. E ainda são pouquíssimos os pecuaristas que, mesmo produzindo, estando numa etapa que é a mais arriscada da pecuária de corte, que é o confinamento, que ele não se protege em preços. E aí eu volto na carne fraca. Eu termino falando para os confinadores, trazendo uma provocação. Se a carne fraca tivesse ocorrido em outubro, o que teria acontecido com os preços? Porque um pouco do que nós já conseguimos recuperar esses preços do boi gordo é porque a carne fraca ocorreu no período das águas. Eu tenho pasto, eu tinha a opção de deixar meu animal mais tempo no pasto. No confinamento é muito caro. Eu dou alguns exemplos, de alguns produtores que travaram, que fizeram esse preço fixo para outubro. E aí vem aquela pergunta, mas e se o preço subisse? Porque quando você fixa o preço, você pode perder oportunidades. E aí teve um produtor que me falou um negócio que é muito interessante. Se subir, eu deixo de ganhar, mas se cair, eu estou perdendo.